Estamos de volta com o programa Vida em Ação. Você acabou de ouvir aí os nossos comerciais. E se por um acaso tem interesse, né, em participar conosco aqui, de ser patrocinador da nossa rádio, a Rádio Evangélica Betel, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 9991 5560 9991 5560. Hoje nós estamos entrevistando um casal abençoado, o maestro, o irmão Joás Ramos e a irmã Gésa Ramos, que passou por uma história muito difícil de uma enfermidade que nós conhecemos por câncer. Ela já contou aqui pra gente, né, de todo o processo de quimioterapia, que passou aí 1 ano e 4 meses. O irmão Joás também contou dessa luta que ele passou ao lado da sua esposa. E eu quero chamar agora, né, os amados irmãos de volta para a entrevista, para perguntar, irmão Joás, irmã Gésa, né, como é que foi depois desse 1 ano e 4 meses de terapia. Mas antes de soltar essa pergunta, deixa eu só dizer uma informação para quem está nos ouvindo. Olha, irmãos, vocês podem mandar também perguntas, tá bem? É só entrar no chat da nossa rádio, através do aplicativo, ou mandar mensagem no WhatsApp que eu acabei de falar para vocês, o 99991 5560. Coloca o 9 na frente, 9991 5560, tá certo? Então, você pode mandar sua mensagem aí no WhatsApp, a sua pergunta para esse casal abençoado, que nós vamos estar repassando essa pergunta. Já temos aqui uma pergunta do irmão Lupécio Lima, mas nós vamos fazer daqui a pouco. Assim que terminar, né, esse bloco, a gente entra com as perguntas dos amados ouvintes. Glória a Deus. Irmã Gésa, 1 ano e 4 meses de tratamento. Muita luta, muito esforço. A gente já percebeu aqui que no meio do tratamento Deus levantou inúmeras pessoas para ajudar vocês. Exato. Não é? Eu tenho certeza também que muitas dessas pessoas não conheciam a Jesus ainda e passaram a conhecer Jesus, mesmo que não tenham aceitado, mas passaram a conhecer Jesus através de vocês, da história de vocês. E 1 ano e 4 meses se passaram nessa quimioterapia. E qual foi o resultado, irmã Gésa, depois de 1 ano e 4 meses de tratamento? A última quimio foi uma alegria que a gente não tem nem como explicar, né? Quando o médico falou, essa é a última quimio, você agora vai né, ficar sem estar tomando mais a quimio, e você só vai tomar um remedinho em casa durante 5 anos. Isso foi uma alegria, foi como se diz assim, você está livre, né? Você está livre disso, foi radiante, nós aproveitamos muito, ficamos muito felizes. Chegamos a viajar tranquilo, porque mesmo assim, esse período eu não estava viajando, eu não podia, eu amo muito ir para a praia, pegar sol, ficar na praia, mas esse período eu não podia, porque estava tomando químio, então a químio, se eu pegasse sol, manchava meu corpo, e ele proibiu de eu ir à praia, eu só ia à praia de tardezinha, então todos esses feriados que passou, de Páscoa, que a gente vai, né, viajar, como é carnaval, eu sempre ficava mais dentro de casa, mesmo se eu fosse para a praia, os meninos é que iam e eu ficava em casa. Então, quando ele deu essa liberdade, meu Deus, a primeira coisa que eu quero ir é para uma praia. Foi isso que a gente fez, não foi? Inclusive, né, vale salientar, né, que a gente esqueceu de falar que durante esse 1 ano e 4 meses de quimioterapia, irmão Sérgio, no meio teve a radioterapia, que ela também passou pela radioterapia, não é isso? Passei. 36 sessões. Sim, todo dia. E interessante que quando eu chegava na rádio, eu fazia, era uma sala muito fria, uma máquina grande, e no primeiro dia eu me choquei com aquela sala. E todas as vezes que eu entrava naquela sala, quando eles me preparavam para ir para me deitar, né, para aquela rádio, eu começava a orar. E eu começava a citar o Pai Nosso, o Salmo 23. Começava a citar o Salmo 23, e tinha dia que as lágrimas caíam, né? E um dos dias o enfermeiro chegou para mim e fez assim: "Ô, meu amor, por que você está chorando? Não dói nada." Aí eu falei: "Eu estou falando com meu Deus." Aí ele: "Então tá tudo certo." Então, todas as vezes que eu ia, era todos os dias a rádio. Então, ele já sabia. Então, quando ele me aprontava, aí às vezes ele terminou. Eu digo, não deu nem tempo de eu terminar minha oração com Deus. Era rápido, porque eu ficava tão ligada pedindo a Deus, né, que a hora passava rápido, eu não sentia. Graças a Deus, isso foi também uma bênção que Deus nos deu. Inclusive, durante esse tratamento, esse corre-corre da gente, né? Aí passou esse momento, né?
a última químio, tudinho, a gente foi liberado pelos médicos. Aí a gente passou 2013, 14, 15, 16, a gente já estava já ficando livre do remédio. Porque esse remédio é para... A medicação vai durante 5 anos, né? Sim. Quando virasse 2017, ela ia ser liberada do remédio. E nós resolvemos passar uma férias minha lá em Porto de Galinhas. Então foi como se tivesse sido uma comemoração, né? É, Uma já vitória tavam- alcançada. já tavam livres, Aí é. a gente foi, aproveitou as férias e foi para Porto de Galinhas e tal. E quando estávamos lá no hotel, tudo, ela percebeu que o seu seio estava meio endurecido. Então, depois desse tratamento, recebeu a notícia positiva. É, passamos- Não tinha mais Não. o câncer, não é assim? É. Já tinha passado de 2013 até 2016. Já Então, estava livre meu 4 Deus. anos, né? Em 2017 já ia livrar-se do remédio. Aí 2016, né? É. 2016 a gente estava nessas férias lá em Porto. Sim. Aí ela percebeu que o seio estava endurecido, não foi? Eu E me achava falou- que estava meio vermelho. E eu falava para ele, não, é impressão sua. Mas a gente conhece o corpo da gente. E tem todo ser humano, ele conhece quando está diferente o corpo. E eu falava para ele, não, tem alguma coisa diferente. E era na mesma mama, que eu tinha feito só um quadrante. E quando a gente voltou de lá de Porto, na mesma semana eu procurei o médico. E ele foi, me examinou e ele não encontrou nada. Então eu me lembro que ele passou um anti-inflamatório. Isso. Eu vim para casa, tomei, me preparei, tomei tudinho. E eu vi que não deu resultado. Voltei de novo lá. E Aí ele passou um antibiótico. aí ele passou um antibiótico. Aí eu tomei antibiótico. Eu também percebi que não, isso nada de fazer exame. E eu voltei e disse, doutor, não está resolvendo. Aí foi quando ele passou a ressonância. Então, dali da ressonância, eu fui fazer e a ressonância deu de novo, porque o câncer voltou. Meu Deus, irmã Gésa. Ai, meu Deus. Isso em que ano? Aí, Jesus. 2016? E 17. 17. Foi. Isso foi. E a senhora estava horrível. sozinha nesse Quer dizer, momento? 2016, né? No final de É, 2016 a pra gente virar. fez o exame e deu isso. E quando recebeu a notícia, a senhora estava acompanhada do irmão Joás? Não, eu peguei o resultado e fui direto pro médico. Aí, quando eu cheguei lá, que eu mostrei ao médico, aí ele olhou assim e disse, não gostei do resultado. Pronto, aí eu já fiquei nervosa. Ele, praticamente, ele não me disse e disse, porque como ele disse dessa forma, eu já sabia que não era boa coisa, né? Uhum. Ele disse assim, vou passar agora, você vai fazer uma punção, e dessa punção a gente vai ver realmente o que é. Mas eu não estou gostando. Aí, quando eu saí de lá, eu já saí desesperada. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Na consulta, durante o prédio, no meio do prédio, eu chorei e liguei para ele. Foi. Inclusive, eu estava trabalhando, nesse momento eu já estava trabalhando aqui no Recife, no Nóbrega, né? Estrada de Belém. Um abraço para todos vocês, amo a todos. E Gésa me ligou à tarde, estava no período de aula. Quando eu atendi o telefone, essa mulher estava desesperada, chorando, meu Sérgio. Meu Deus. E eu disse, bem, o que aconteceu? O que aconteceu? Bem, me fale. E ela... E ele não voltou. tinha falado diretamente que era, só pelo jeito Voltou o quê, meu? O que foi que voltou? O câncer. Isso por telefone. Por Por telefone, telefone. irmão Sérgio, eu estremeci, eu não sabia o que fazer. Eu disse, você está onde? Eu estou aqui na frente do hospital. Bem, por favor, entre, fique sentado aí esperando a gente. Aí eu liguei para o meu menino, que trabalhava mais próximo do que eu, disse, Alain, vá encontrar com sua mãe, que ela não está bem. Mas não disse a ele. Não disse o que nada, era. vá para lá que daqui a pouco eu chego. E em meio a esse chororô dela, essa agonia, essa angústia dela, aí lá na rua passaram as amigas da gente, lá de Beberibe, onde a gente morou. E aquelas amigas viraram chorando e perguntou o que foi e fizeram ali uma oração por ela. Foi uma oração ali que me confortou No na meio hora. da rua ali. No meio da rua. Ela pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. E ali fui me entregando a Deus naquela oração e foi um refúgio. Dali eu já fui outra pessoa. Só fiz esperar e fui direto para o laboratório. Inclusive, essa menina que orou por Foi. Gésa, né, Ela ela faleceu. faleceu esse ano por conta da Covid-19. Meu Deus. Nossa irmã Maeli, não é? Deus aguardou. E aí chegamos até lá, irmão Sérgio, aí fomos ao especialista novamente. Ele olhou, que depois disse que voltou mais agressivo, não foi? Nesse dia, irmão Sérgio, aí a gente já estava com o resultado na mão da pulsão. E ele estava em uma clínica particular. Foi. Um sindicato que ele dá. E ele disse, vem cá para a gente trazer Doutor para ver, Marcos. doutor Marcos, mastologista. E quando a gente chegou lá, que ele viu o resultado, aí ele falou,
minha filha agora veio tão agressivo que a gente vai amputar, não Foi, vai fazer a mastectomia. E falou uma palavra assim que me doeu muito, eu chorei muito. Amputar. Como se fosse tirar Sim, sim. Então, eu fiquei desesperada mesmo. Agora, o interessante é que quando a gente desceu do consultório, a gente foi pro carro, só que eu fiquei desesperada, não foi com tratamento. Eu fiquei desesperada porque era aniversário do Atos. E estava em cima do Atos. E Joás estava botando a música Aleluia de Handel. E eu fiquei, e agora, bem, como é que vai ser o aniversário do Atos? A minha preocupação era essa. Era o aniversário do Atos e eu ia ter que se operar, e Joás ia ter que ficar comigo alguns dias, como ia ser. E eu cheguei para ele e disse, e agora, como é que vai ser a festa do Atos? Foi isso? E a gente saiu do consultório naquele dia, ficamos no carro, Paramos ela 5 chorando minutos. muito e eu me prendendo, porque não podia chorar na frente dela, irmão Sérgio, mas me prendi o quanto eu pude. E ele prendi. é chorão, viu, Bento? Muito E chorão. fomos para casa, né? E eu disse, bem, não se aperreia não, vai dar tudo certo. E eu fiquei tão angustiado, eu passei um período, minha pressão, acho que a minha pressão foi afetada, né? E afetou minha garganta, eu fiquei rouco o tempo inteiro. E ia dar aula muitas vezes na classe, e meus alunos faziam, professor, fica tranquilo, me diz qual é o assunto. Aí sempre a gente tinha um monitor, aí ele dava aula em lugar da gente. Muitas vezes me parava no corredor, nesse momento eu estava no Nóbrega, como eu já falei, aqui na estrada de Belém, e eles me paravam no corredor e perguntavam, como é que está sua esposa? Olha, professor, a gente está orando, a gente está rezando, a gente está com o senhor, então dava aquela maior força a gente, né? Mas foi um momento difícil porque voltou aquela situação de novo, irmão Sérgio. Sim. E eu só pensava assim, puxa, vamos passar por toda a Tudo trajetória novamente. Não é fácil, né, velho? Não é fácil. E ele estava ensaiando Aleluia de Rendo com a voz rouca, e a gente sabia tudo que era tudo sistema nervoso, né? Também, né? Então, quando a gente levou para o meu médico mesmo, o oncologista, eu cheguei para lá, para ele, já fui com tudo que o médico mandou, todo o tratamento já tinha, o laboratório já tinha colocado qual era a química que eu ia tomar, tudo, e ele olhou assim e disse, ele ficou admirado, porque ele não esperava que tinha voltado, né? E ele disse, mas isso não é nada demais, não. A gente vai lutar, vai ser igual ao outro, e agora melhor. Porque já faz 4 anos que você fez, agora a ciência já está mais evoluída. O tratamento já é menos doloroso. Você não vai sentir o mesmo enjoo que você sentia. Então, vai ser tranquilo. E aí ele falou, e a gente não vai operar logo, a gente vai fazer logo o tratamento. Isso foi um alívio, porque eu pensava na festa do Atos. Então, entende? E aí, quando ele disse que ia começar logo o tratamento ia ser mais leve, aí eu já dei graças a Deus por isso, né? Por acontecer. E foi isso que aconteceu. Só todo o tratamento do segundo foi mais leve, eu não sentia mais enjoo, certo? Eu fiz o tratamento numa touca que tem agora, que é a touca. Uma touca térmica. A touca térmica, ela é 2 graus abaixo de zero, que eles colocam na cabeça e a gente fica lá. Eu passava 5 horas, tinha vez que eu passava 6 horas com aquela touca. Era frio. Eu levava muito agasalho, que era para ficar bem confortável, porque a sala tem que ser fria, né? Porque ele é frio. Então, eu passava, às vezes, 6 horas com aquela touca na cabeça. E muita gente até não aguenta, no momento, no meio da coisa, desiste, prefere que o cabelo caia. E aquilo tudo era para o cabelo não cair. Para o cabelo não cair. Essa touca. E eu fui aguentando. Mas todas as vezes, irmão Sérgio, que eu chegava na sala para usar a touca, eu pedia para Deus me dar sono. Entende? Para eu aguentar. E eu chegava, porque era tipo assim, ela molhava a cabeça da gente, molhava todinha. Depois que ela molhava, ela colocava aquela touca. Meia hora a gente não podia sair para nada, nem para ir para o sanitário, já que a gente toma muito soro, né? Dá muita vontade de ir ao sanitário. Não podia em meia hora. Mas aí eu começava já orando a Deus. Deus me dê sono, Deus me dê sono, Deus me dê sono. Deixa eu te fazer uma pergunta bem. E você dormia? Oxe, eu dormia aqui, roncava. Essa mulher roncava na sala, irmão Sérgio. Minha filha Deus ficava... dava tranquilidade, né, irmã Jéssica, para a senhora passar pelo tratamento. Minha filha dizia que ficava com vergonha, porque eu roncava. Meu Deus. Quando eu me acordava, eu dizia assim, filha, eu já posso ir no sanitário, já faz meia hora. Ela, mãinha, já está já no final da gente já ir embora. Entende? Já tinha passado 6 horas, 5 horas. Eu dormia mesmo. As minhas colegas, né, que faziam lá junto comigo, diziam, eu não sei, menina, como é que tu dorme. Mas eu sei que é Deus. Porque eu só aguentava
Eu só aguentei por causa disso. Você com o cabelo molhado, com a touca 2 graus abaixo de zero, na sua cabeça. Não é? Inclusive, quando terminava, né, bem, ficava aqueles coisinhas de gelo. E quando assim, ela na desligava cabeça. quando ela desligava a máquina, tinha que esperar meia hora para não tirar, porque eu acho que se tirasse, levava o cabelo todo, de tão gelo que do tinha. gelo que tinha. Quando ela tirava, tinha aquele gelo ainda. Minha testa ficava vermelha, que parecia que era queimadura. Não tem outra explicação, irmã Jéssica, era Deus. É verdade. foi. É Deus, na verdade. Então, É Deus. muita gente não aguenta. Né? No meio do caminho desiste, prefere que o cabelo caia, porque realmente é muito sacrificante, né? Mas Deus me dava sono. Duas coisas eu gostaria de registrar nesse momento, irmão Sérgio. Primeiro, em meio a esse novo tratamento, né, que a gente ia começar novamente essa batalha, aí o pastor Norberto chegou para mim e disse: olha, pastor, eu quero falar contigo. Aí eu fui lá atrás conversar com ele na sala dele. Disse: Joás, eu estou com problemas. O que foi, pastor? A gente está com o coral jovem e irmã Carlinha está com a mãe doente, não está podendo dar assistência. O maestro que apareceu, ele não vai poder vir, ele não dá satisfação, desaparece, o jovem fica cobrando de mim, né? Isso o pastor Norberto que lhe chamou? Isso o pastor Norberto disse que o pastor André queria falar comigo. Ah, entendi. Aí eu já estava conversando com o pastor André, né? Entendi. E aí ele começou a manifestar essa situação do coral jovem, né? E eu dizendo para ele, né? E eu escutando a ele, tudinho, ele disse: eu já não sei, nem Joás, já não sei o que eu digo mais para eles, porque arrumar pessoas para botar para cantar não é fácil, para maestro para ensaiar não é fácil. Então eu queria perguntar a você, você tem como ajudar o coral jovem? E isso foi em qual momento da história? Exatamente no momento do início do tratamento, desse segundo Quando tratamento. soube do segundo câncer. Exatamente. Então quer dizer que chegou o convite para o senhor. Exatamente nesse momento. Da tempestade. Nesse momento da tempestade, moça. E eu fiquei qual ali, foi sua resposta, irmão Joás? Eu fiquei ali entre a cruz e a espada. Eu olhava para o pastor, olhava para a minha situação, olhava para dentro do meu coração. E, no primeiro momento, a resposta seria não, irmão Sérgio. Seria não. Mas eu vi o pastor assim tão necessitado de ter uma resposta, né, para responder, para trazer uma solução para aqueles jovens, né, que estavam se desmotivando, tudinho. Eu disse a ele: pastor, eu aceito. E quando eu disse assim, eu aceito, ele disse assim: posso marcar ensaio sábado de 4 horas? E pode. Acho que ele pensou que eu ia com medo que tu desistir. desistisse. Mas já amarrou logo por ali, não eu fiz esse negócio, né? Aceitei esse desafio e só tive vitória nisso. Então, quer dizer, vamos só parar para analisar um pouco aqui, que é muito importante isso, porque tem muita gente, né, da juventude da nossa igreja que está ouvindo nesse momento essa entrevista. Então preste bem atenção. Quer dizer que o irmão Joás, o senhor, aceitou o convite de estar à frente do coral, né, como maestro do coral jovem, no momento que eu vou dizer que foi o momento mais difícil da vida de vocês. Verdade. Porque assim, vocês passaram pelo primeiro momento e venceram. E quando vem o segundo momento, ninguém está preparado para aquilo. Com certeza. Não é? Então, no momento mais difícil, o senhor aceitou esse convite. E o senhor aceitando o convite, a irmã Jéssica também está aceitando o convite. Verdade. Porque vocês fazem esse trabalho em conjunto. Então, você que é jovem, que está ouvindo essa entrevista nesse momento, né? Nós estamos agora, nesse momento, passando por um período, né, de lockdown, e a gente não está tendo ensaio, né? E a gente sabe muito bem disso. Mas, no período, normalmente falando, no período que se tem ensaio na igreja, não só na nossa igreja, mas outros jovens de outras igrejas que estão ouvindo nesse momento, prestem atenção nisso. No momento mais difícil da vida desse casal, eles disseram: a gente vai passar por essa dificuldade, mas também vai atender ao chamado do Senhor. O senhor faltava ensaio, irmão Joás? Não. A senhora, irmã Jéssica? Não. E teve um dia que ele me socorreu, não foi? Foi. E de lá do hospital vim para cá para o ensaio. Liguei Direto pro pessoal. Olha, vou atrasar, mas vou chegar aí. Cheguei. Dei aquele sim ao pastor, porque eu me senti necessitado também de contribuir com a obra, irmão Sérgio. Sim. E eu só tive vitórias nisso, porque eu arrumei mais pessoas para orar por mim. Que bênção. Então, eu louvo a Deus por isso que ter acontecido na minha vida. E sei que foi a vontade de Deus. E aquele sim que eu dei ao pastor foi um sim que veio do coração de Deus para o meu coração. E eu me sinto feliz trabalhando com o Coral Jovem. Amo a eles, né? A gente tem trabalhado muito, incessantemente, motivado, tanto o Coral Jovem quanto o Atos, para que a gente possa melhorar cada dia. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, se Deus quiser. E assim, né, irmão Joás, a gente aqui não fala
não é dizendo que A ou B faz ou deixa de fazer. O que a gente está querendo trazer, né, a memória dos nossos ouvintes e até para a gente mesmo aqui, é que Deus ele trabalha muito além do que aquilo que nós vemos. Verdade. Porque quem olha para uma agenda da igreja e pensa, um ensaio, por exemplo, poderia ser qualquer outra agenda, mas um ensaio, por exemplo, quem olha para uma agenda dessa, diz assim, vou faltar esse ensaio, no próximo eu vou e eu pego a música que foi. Só que não percebe que naquele ensaio, naquele encontro, Deus ele já tem trabalhado de uma forma muito grande. O ensaio é um culto, né, irmão? Não é verdade? E muitas vezes eu cheguei aqui aflito para ensaiar, meu coração doído por dentro, ao ponto de ter uma vez que, quando terminou o ensaio, a nossa irmã Meire, né, chamou o Felipe, o presbítero Felipe, e disse, olha, vamos fazer uma oração para o Joás? Eu estou sentindo que ele está precisando da nossa ajuda. E eu dobrei meu joelho, eles fizeram uma oração por mim, e eu voltei para casa fortalecido. Então, eu só tive a ganhar com isso. Tem mais pessoas orando por nós diante desse problema. A gente tem recebido aqui algumas mensagens e eu queria que vocês, né, irmão Joás e irmã Gesa, percebessem o quanto tem gente que ama vocês. A Almadeb, né, tá aqui e disse que estava ligadinha aqui ouvindo a entrevista, e a Almadeb inteira tá dizendo aqui que te ama muito, né, que ama demais vocês. Obrigado. Os jovens têm mandado aqui mensagens no nosso WhatsApp, repetindo 9991 5560, né, dizendo assim, só Deus para recompensar a vida do maestro por todo o esforço, da irmã Gesa também. A irmã Emily também já mandou uma pergunta que a gente vai soltar já já. Então, os jovens aí estão todos ligados ouvindo a entrevista. Irmãos, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Vamos já perguntar, né, os questionamentos aqui do WhatsApp que os irmãos têm mandado. E eu só queria saber do tratamento, o desfecho desse segundo tratamento, para a gente ter essa conclusão, né? Como é que foi nesse desfecho e como é que está a situação hoje. Aí a gente passou pelo tratamento, esse tratamento mais moderno, da touca, tudinho. E engraçado, irmão, seja que a gente tinha comprado um pacote para ir para Gramado. Assistir o Natal Luz, né? Ver o Natal Luz. E conhecer Gramado com a família toda. Tínhamos alugado carro, casa, tudo tal. Aí quando aconteceu isso, a gente ficou, e agora? E conversamos com o médico, ele disse, não se aperrei não, que vamos ver como é que vai se comportar o tratamento, não foi? Eu dou a declaração. Se você quiser, eu dou uma declaração, aí você vai lá na companhia aérea e tal. Eu disse, não, mas a gente quer ir, doutor. Inclusive, a gente até chantageou com ele. Seu presente vem de lá, viu? Rapaz. Aí ele disse, não se aperrei não. Aí quando foi mais próximo, né? Aí ele deu o aval pra gente viajar, mas antes, né, bem? Esse tratamento que fazia com a touca, né? Era um tratamento que a gente fazia na clínica particular. E quando chegava o medicamento no hospital nosso, né, do servidor, aí eles não liberavam o tratamento fora. E faltavam 2 químios, né? 2. Isso era novembro, mais ou menos. Aí a gente foi lá em cima autorizar. Quando chegou lá, a moça disse, olha, chegou o tratamento. Aí você vai ter que fazer a quimio hoje pelo método convencional, aqui no hospital. Sim. Aí eu fiquei parado lá em cima, saber como era que eu ia descer para dizer isso a Gesa. Sim. Porque esse tratamento com a touca, eles X meses, né? E não pode ser interrompido. Porque se interromper uma sessão daquela, seu cabelo vai cair normalmente, tranquilamente. E quando eu cheguei lá embaixo, ela, por que tu demorou tanto? Ela já foi dizendo, chegou a medicação, não foi? Aí eu disse, olhei, ela já botou para chorar e falou com um, falou com outro, falou com um deputado. A gente entrou em contato com o médico, ele disse, ele estava nos Estados Unidos fazendo curso, né? Ele disse, olha, eu não posso fazer nada, que eu estou fora do país, fazendo um seminário. O que eu digo a vocês é que vocês tomem a químio, não deixem de tomar. E ela falou com o deputado para vir dar uma força, tudo, mas deu tudo negativo. Aí a gente foi para casa, ficou pensando, aí bem. Aí eu deixei ela em casa, não foi? Deixei ela em casa e disse, eu vou ver quanto é esse tratamento, irmão Sérgio. E vim na clínica particular. Naquela ocasião, esse tratamento, só daquele dia, era R$ 7.500. Somente daquele dia? Só daquele dia. E eu fiquei assim, com as mãos atadas, porque a gente tinha se programado para viajar, tinha investido dinheiro, essas coisas, tudo. Aí voltei triste, né? Porque se desse eu tinha colocado no cartão, feito qualquer coisa. Mas, infelizmente, naquele momento não dava para fazer isso. Aí voltei para casa, e aí, bem, ela disse, não, vamos tomar a químio.
Eu disse, vai. Então a já gente tinha veio. orado, já tinha entregado Já a tinha Deus, orado, já tinha né? me conformado. Aí quando a gente chegou em casa, almoçou tal, foi para químio, no hospital, chegou lá, minha menina foi com a gente, a Gleice, e conversando com o enfermeiro, que a gente sempre conhecia, ele disse assim, olha, ela fazia com o tratamento da touca, aí falou com o chefe da enfermagem, aí ele disse, não pode, ela não pode fazer esse tratamento aqui não, ela tem que ir para lá. Aí correu, não foi? Ligou para a farmácia disse, não, mas ele teve aqui, eu disse, eu tive aí de manhã, ela disse que não podia tal. Ele disse, não pode não. Ela já começou a sequência de tratamento com essa touca, ela tem que terminar com essa touca, entendeu? Aí ele disse, então mandei ele vir aqui. Eu corri, fui lá, autorizei, disse a minha filha, desce aí, botei ela no carro, corremos para a clínica e fizemos o exame, fizemos o tratamento normalmente, não foi? No outro dia a gente viajou para Gramado. No outro dia a gente viajou para Gramado. Foi mesmo. Aí o desfecho dessa história é o seguinte, quando voltamos, tudinho tal, compramos a lembrança do médico que a gente tinha prometido, tudo, passeamos, nos divertimos muito, conhecemos Gramado. Eu aconselho, se você puder, faça isso, é muito lindo Gramado. E quando a gente voltou conversando na consulta com o médico, ele disse assim, como é que foi aquela situação? Vocês resolveram como? Já sei, o deputado resolveu. Eu disse, não. E o que foi que aconteceu? Eu disse, foi Deus. Glória a Deus. Aí ele olhou assim para mim e disse, me conta. Aí eu contei tudinho para ele, tal, que o enfermeiro, ele disse, olha, o chefe da enfermagem não tem poder para isso. Chegou a medicação no hospital, tem que fazer no hospital. Então, realmente foi Deus. Então, o próprio médico abriu a boca para dizer que Deus tinha agido na vida de vocês. Eu glorifiquei Aleluia. a Deus por esse momento. Teve um momento também que eu quero citar aqui, que às vezes É engraçado, bem, que Deus não permitiu que o nosso deputado resolvesse. Porque ele queria a glória para ele, não é isso? E Glória se ele a Deus. resolvesse, eu ia Deus dizer, é grande. eu ia falar, o deputado resolveu. É verdade, Não é isso? verdade. E Deus não permitiu que ele resolvesse. A glória E eu quero registrar Aleluia. nesse momento assim, irmão Sérgio. Teve um dos dias que, quando ela tomava essa químio, né, bem, tinha dia dela tossir, aquela tosse alérgica. Sim. E teve uma noite que eu me lembro que eu estava cansado, me deitei, peguei no sono e depois eu me acordei com já tossindo. Bem, o que foi, bem? Eu não consigo dormir, a tosse não para. Eu olhei assim, me levantei todo sonolento. Eu tenho certeza que se eu dobrasse o joelho para orar, eu ia dormir. Então eu me sentei na beira da cama e comecei a cantar, irmão Sérgio. Eu cantei uma média de quase 20 músicas da harpa, cantando com a luz apagada. Do jeito que eu sentei na cama, comecei cantando. Cantei. Às vezes ele trocava as estrofes. Às vezes eu trocava as estrofes. A letra, mas ele cantava. Mas eu sei de uma coisa, irmão Sérgio. Quando ele parou... Deus mandou a resposta. Foi. Com pouco tempo, a tosse foi diminuindo. E eu cantando. Ela disse, eu vou no sanitário. Foi no sanitário e eu cantando. Quando ela voltou, ela disse, vamos deitar. Ela deitou-se. Daqui a pouco essa mulher estava roncando. Oh, Deus, que coisa linda. E eu louvei a Deus. Então, o louvor também é uma arma poderosíssima, irmão. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Irmãos, que história magnífica. Que história maravilhosa. E hoje, como é que está a situação? Irmão Sérgio, eu acho que eu vou ficar com o apelido de roncável por aí, de jovem, que só sai meu ronco. Mas irmã Gera só via dormindo. Roncando ainda mais, né? Mas o roncar aqui não é, quando a gente usa essa expressão, não é o sinal de roncar, né? Mas o descanso foi tão profundo que chegou a roncar, não é assim, irmã Gera? É verdade. Hoje, sabe, irmão Sérgio, hoje eu continuo tomando medicamento. Segundo ele, eu vou tomar durante 10 anos. Mas eu estou confiando em Deus que vai ser menos. E eu tenho dito a Joás que eu quero dar meu culto de ação de graça, porque eu já sou vitoriosa. Glória a Deus. Durante esse tempo todinho, nós estávamos fazendo a conta, dá 7 anos, 7 anos de tratamento. E durante esse período, eu já vi muita amiga minha ir embora, que começaram depois de mim. Então, eu sou fruto de bênção, eu já sou um milagre. Todas as vezes que eu ia para o médico, eu pedia a Deus que ele indicasse a medicação ao médico, que o médico passasse a indicação certa, porque fosse ele que ensinasse, que orientasse ao médico. Então, eu já sou uma vencedora, então eu já sou um milagre, né, amor de Deus. Glória a Deus. Como eu vivo hoje, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, inclusive, né? É motivo de eu dar meu culto de ação de graça, entende? Eu acho que os médicos, os oncologistas, é muito difícil dizer você está curado. Porque é uma doença que só Deus cura. A gente sabe disso.
Então, para ele dizer, você está curado, é um risco para eles. Sim. Porque depois a pessoa até pode, né, botar ele até na justiça, porque ele disse que estava curado. Então, eu acredito que eu estou curado. A senhora disse uma coisa muito importante aqui, né? A gente estava conversando aqui enquanto estava tendo o intervalo, que eu acho muito importante os ouvintes ouvirem, a respeito de você não enfraquecer durante o tratamento. Pois é. Isso, não é? Como é que é isso? Precisa ser forte, não é? Precisa ser forte. Não deixa ficar em casa, abatido, não. Não tem nada que fazer isso. Ir para a igreja, não deixar de ir para a igreja, porque a minha fortaleza era a igreja. Eu sempre, quando tinha o tempinho que eu tinha, eu corria para a igreja. Eu fui jovem na igreja. Eu me lembro, engraçado, que eu me lembro, meu Sérgio, que eu era para adolescente, para jovem, eu ia para o ciclo de oração e eu gostava muito de ir à tarde, porque eu gostava de ouvir os testemunhos. E teve um dia que o irmão disse que o crente, todo crente, ele precisava ter uma experiência com Deus. E eu era muito jovem ainda e eu ficava olhando assim, de todo crente. Aí eu comecei a orar, pedindo a Deus a experiência com ele. Meu Deus do céu, eu acho que foi essa experiência. Porque... Mas essa experiência, né, aos olhos humanos, sendo negativa ou positiva, aos olhos humanos acredito que negativa, mas essa experiência, eu pergunto para vocês, aproximou vocês mais de Deus? Com certeza. Essa enfermidade fez a gente chegar mais perto de Deus, fez a gente ver o que a gente não via, fez dar valor à família, os amigos, tudo a gente dá valor. No mínimo detalhe a gente dá valor, entende? E aproximar-se de Deus, meu Deus, eu acho que eu sou uma nova cristã, entende? Nova crente. Glória acho a Deus, que aquela ficou para trás e agora que a outra reza. Inclusive, né, irmão, por aquilo que a gente passou, teve um momento que ela estava em tratamento, moça, e as pessoas que estavam junto dela passavam mal, né? Eram socorridas imediatamente e deixava a gente assim, na situação meio complicada, mas a gente estava ali, firme e forte. E eu não deixava de sair, de passear, de viajar, de ir para a igreja e para a festa. Eu não gostei de usar a primeira vez, eu não gostava de usar aquele lenço, me fazia... Mas hoje botava uma peruquinha, ficava tão bonitinha, não era, amor? Pronto, e assim ia, entende? Não é deixar, não é abaixar a cabeça. Se você baixar a cabeça, você vai ficar triste, e isso vai fazer você... Ir para depressão, né? Exatamente. É verdade. Então nós chegamos ao fim desse bloco, né? Esse bloco de entrevistas. Eu tenho certeza que quem ouviu aí de casa, né, de onde você estiver conectado na Rádio Evangélica Betel, esse testemunho, essa entrevista, eu tenho certeza que acrescentou a tua fé. Bom, eu posso dizer por mim que pelo menos vou sair daqui, né, regozijado com minha fé, com certeza maior do que quando eu entrei aqui nesse programa. Irmãos, foi uma bênção. Eu senti Deus presente aqui, eu tenho certeza que você também sentiu aí. Amém. Vamos à pergunta dos ouvintes? A pergunta dos ouvintes funciona da seguinte forma. É uma pergunta mais objetiva. A gente faz, vocês dão a resposta e a gente já pula para a próxima. Tá bom? Nós temos aqui algumas perguntas e eu vou estar fazendo para os amados irmãos. Antes eu quero mandar um abraço para a irmã Val, que já mandou uma mensagem aqui pra gente. Olha, irmã Val até no WhatsApp fala o glória dela, né? Ô, glória! A gente já escuta daqui, já escuta daqui. Ela digitou aqui um glória bem grande. Glória a Deus, um abraço, irmã Val, pra senhora e pra toda a sua família. Temos aqui, que testemunho lindo. Realmente, irmã Gésia é um exemplo, pois faço parte da bandinha de casais com ela e ela está passando por todo esse processo. Parabéns também ao nosso maestro irmão Joás, um companheiro exemplar que está sempre ao seu lado. A irmã Jeane Araújo que mandou essa mensagem. Nós temos também aqui a irmã Emily, que deixou, né, uma pergunta para os amados irmãos. Irmã Gésia, olhando para essa trajetória, qual sua experiência com Deus que mais marcou esse processo durante toda essa trajetória? Durante o período que eu fiquei na casa do meu irmão, Jaziapucaba, minha filha trabalhava também distante, meu filho, então eu ficava só, eu, meu irmão, minha cunhada, em qual eu agradeço muito a eles, que eles cuidaram muito de mim. Eles, tinha momento que eu ficava só e ficava muito angustiada, e o que me dava força tudinho era ler a Bíblia e cantar louvores. Então eu me lembro que eu li o salmo todinho durante esse período, então isso foi me aproximando mais e mais de Deus. Então, a diferença está aí, que muitas vezes, eu não lia um versículo da Bíblia e durante aquele período eu li o Salmo todinho. Tá vendo aí? Fica a resposta aí para nossa amada irmã Emily. A irmã Rosenilda Ferreira tá mandando a paz do Senhor para vocês e um forte abraço. Abraço, querida. Vamos ver aqui mais algumas mensagens no nosso WhatsApp, que é o 9991-5560.
Graça e paz a todos. Somos gratos a Deus pelo milagre operado na vida de irmã Jéssica e irmão Joás. Que Deus continue abençoando esse casal querido. Jabes de João Pessoa. Amém. Amém, Um abraço, mano. querido. Deixa eu ver aqui. Meus amigos de infância mandaram aqui, olha. A irmã Sulamita. É Só Jesus, glória a Deus. Participei dessa vitória através da oração. Um abraço para a senhora, irmã Sulamita. Que Deus continue abençoando. Abraço. Nós temos aqui a pergunta do irmão Lupércio Lima. Ele pergunta para o amado casal se a fé foi de suma importância, né, para vencer esse momento. Com certeza, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a gente depositou a nossa fé em Deus, confiou em Deus, e Deus não nos decepcionou. Aliás, Ele não decepciona nunca a gente, né? E a gente está feliz porque a nossa fé em Deus fez com que a gente, cada dia, pudesse se firmar em Deus. Como Jéssica falou, nossa experiência foi grande com Deus. Passamos a ler mais a Bíblia, né? Eu quero até ressaltar uma coisa aqui, irmão Sérgio. Teve um ano que eu fiz um propósito com a turma aqui na Betel, né, nos grupos que trabalho, para que a gente pudesse ler a Bíblia durante o ano inteiro, né? E a gente dava uns cronogramas mensalmente, né, para que todo mundo lesse. E eu quero confessar com muita tristeza, irmão Sérgio. Inclusive, no final, a gente ganhava um diplomazinho e tal. Uhum. E eu tive muita tristeza porque apenas 4 pessoas fizeram isso. Eu, Jéssica e mais 2 pessoas. Meu Deus. Somente. Fizeram mais. Começaram, mas não seguiram. Então, da leitura bíblica, qual? Acredito que é preciso a gente despertar para isso, ler a nossa palavra de Deus, que é o nosso manual do cristão. É a carta que Deus nos deixou, né? Temos mais uma pergunta aqui. E essa vem ali, olha, dos Estados Unidos, diretamente de Boston. A minha pergunta vai para a irmã Jéssica, né? E a pessoa que perguntou é a irmã Ítala Ponzo. Diz que foi um grande orgulho ter reencontrado vocês, que ama muito o casal. E pergunta para a irmã Jéssica: Irmã Jéssica, qual o seu maior medo no meio dessa situação que a senhora passou? E em algum momento, só para complementar a pergunta, que a senhora já emenda, em algum momento você perguntou o porquê de estar se passando por isso? Perguntei. Muitas e muitas vezes eu perguntava, eu falava para bem, por que eu estou passando isso? Por que eu, né? Por que eu? Mas tudo tem um propósito, né? Embaixo do céu, tudo tem um propósito. Eu sei que foi Deus que permitiu para mim chegar perto dele, para me dar valor à vida, mas é isso, a quem está junto de mim. Exatamente, médico. Porque é sempre um desafio, não é isso? Então, o medo é isso mesmo. É verdade. Que, na primeira vez que ele fez uma bateria de exame mesmo, que eu fui levar para ele, meu Deus, eu morria de medo dele dizer assim, olha, você está com o corpo todo, como diz, né? Entende? Generalizou. Então, eu ficava com muito medo, meu maior medo era isso. A gente quer dar um alô pro pessoal de João Pessoa, eles estão chorando, mas não precisa chorar não, que a gente está de vitória e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus, mas eu tenho certeza que deve ser aí um choro de alegria, é verdade. Uma história dessa, irmãos, não tem como chorar não. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa, irmão Jéssica? Pode falar. Eu quero agradecer realmente a Deus, primeiramente, porque sei que foi Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, Ele sabe porque colocou isso, né, na minha vida. Eu sei também, eu me lembro que quando eu muito nova, Deus falou para mim e falou assim, eu acho que eu tenho uns 17 para 18 anos, e Ele me deu uma promessa, mas Ele também me deu uma lição para eu fazer, né, para eu cumprir. Então, se eu não cumprisse, eu ia ter, né, prejuízo mais na frente. Então, quando eu estava no meio disso, tudo veio à tona. Tudo eu vim me lembrar, né? Das promessas de Deus, que Deus falou para mim que eu fizesse isso, que eu fosse assim. Mais na frente, Ele daria a vitória, entende? Então, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus pela grande vitória que Ele me deu e está me dando.
E também eu quero agradecer a todas as dirigentes de Ciclo de Oração, da Betel, irmã Thalita, com todas elas, irmã Meire, irmã Sandra, todas que me ajudaram durante esse período. Também com as dirigentes, as minhas amigas de lá do Recife, Miriam Simeão, Miriam Vieira, Márcia, irmã Neide, Nildinha, todas minhas amigas que pegaram no peso comigo, que sempre, nunca, e ainda oram, né? Porque a gente sempre ora um pelos outros, não é isso? Então, eu quero agradecer aos meus amigos que nunca me deixaram, meus amigos dos Acordes Celestes, que têm acompanhado tudo desde o início, a minha luta, eles nunca me deixaram só, sempre estavam orando comigo e dando mensagem, mandando uma mensagem. Ao meu amado, querido pastor, que não esquece de mim um só momento. Oramos pela irmã Gésa. É verdade, toda né? terça-feira e todo domingo ele Todo fala culto, isso. ele cita culto. mesmo. Deus abençoe meu pastor com bênção de permanência e de bênção espirituais e materiais. É o que eu desejo de todo o meu coração, ao Senhor e sua família. Eu quero também externar minha gratidão a Deus, né, por ter concedido a gente esse privilégio, essa oportunidade. Agradecer aos nossos amigos do Vocal Atos, do Coral Jovem, da Escola Nóbrega, da Escola do Cabo, a cada ouvinte que está sintonizado neste dia. Saiba que talvez você esteja passando por um problema semelhante a esse. Não esmoreça, não baixe a cabeça. Deus está no controle de tudo. Entregue a Ele todas as coisas. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor. Certamente Ele vai te ajudar tranquilamente, porque assim como ajudou a gente, Ele vai ajudar. Ele não mudou, Ele é o mesmo, né? Nosso pastor, a gente agradece de coração. Chegamos aqui na Betel, ele nos abraçou, tomou ciência da nossa causa, ora por nós. Quem não se lembra, né, de quando eu dobrar o joelho em casa, né, se lembrar, orar pela Gésa, orar pela Heloísa? Quem não se lembra desse momento, né? Claudinha, Ele deixa isso bem veemente na nossa mente, e a gente não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Deus abençoe o senhor, pastor. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o senhor, irmão Sérgio, pelo Amém. apoio que tem nos dado. E em meio a essa situação toda, né, aparece mais trabalho. A gente está contribuindo com a Rádio Betel. E eu só louvo a Deus por isso. Eu só tenho a agradecer a Ele. Não posso reclamar de nada. Tenho que agradecer Glória a Deus. a Deus. A Deus Glória toda a Deus. honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Aleluia. Também quero agradecer aos meus filhos, né? Alan e Gleice. Hanna, Rogério, o pessoal de João Pessoa, o pessoal de Casa Caiada, que são minha família, que nunca me deixou, né? Que sempre me apoiou em tudo. A Hanna chegou, irmão Sérgio, no momento mais difícil da minha vida. Em plena quimioterapia, que quem estava me acompanhando era minha filha, ela soube que estava grávida. Então, eu senti isso um presente de Deus. Mais força para mim lutar. Foi uma bênção de Deus ela ter chegado nas nossas vidas. Então, quero agradecer demais a minha família, que tem sido o meu apoio. Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu também só tenho a agradecer pela participação dos amados, né, por todos os ouvintes que estão aí conectados conosco, que ficaram até o fim dessa entrevista. Muito obrigado de todo o coração. Agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor André Barbosa, que nos concede a oportunidade de realizar esse trabalho e abençoar a vida de outras pessoas, né, através desse veículo de comunicação que é a Rádio Evangélica Betel. Agradecer ao nosso Deus, principalmente, Amém. né, que tem, né, nos colocado nessa direção, que tem aberto as portas, porque é como a irmã Gésa falou, sem Ele nada disso seria possível. Nem a história da irmã Gésa, nem a história do irmão Joás, nem história de rádio, nem de igreja, nem de ninguém. Estamos aqui porque Ele permitiu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado, amados ouvintes, muito obrigado a todos que participaram. Eu quero lembrar que hoje, ainda hoje, às 22 horas, tem um estudo, irmãos, da Escola Bíblica Dominical. Olha, a lição está maravilhosa, né? Os comentaristas dessa lição é o pastor Saulo Rogério e o evangelista Flávio Henrique. Você vai participar ali, ouvindo uma lição, né, falando da palavra de Deus, a respeito do serviço, a respeito de você servir dentro da casa do Senhor, a respeito do discipulado, a importância do discipulado. Então, uma lição muito boa de se ouvir. Então, conto com a sua presença, conto com a sua audiência, na verdade, às 22 horas, aqui na Rádio Evangélica Betel.
Irmão Joás e irmã Gésia, quer falar mais alguma coisa para a gente se despedir? Eu quero dar um abraço, mandar um abraço para todos os nossos familiares, todos os nossos amigos que compartilharam conosco neste momento. Quero mandar um abraço e um beijão para minha mãe, né? 94 anos, Maria José Ramos, que Deus continue abençoando a sua vida e que a senhora possa continuar firme servindo ao Senhor. Um abraço para todos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos ouvintes, a todos que participaram conosco e que segunda-feira, não esqueça, às 10 horas, a hora da vitrola. Fiquem todos na paz do Senhor. Olha aí, já é conhecido já, viu? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrando por aqui então o nosso programa. Mandar o último abraço aqui para a última mensagem que chegou da nossa amada irmã Heloísa, né, que manda também aí um abraço para o irmão